As dúvidas trabalhistas são bem presentes no nosso dia a dia, não é verdade? Mais ainda, gente, por conta da reforma. E eu confesso a vocês, eu ainda não entendi direito alguns pontos, até porque tá num vai e vem. Aí a gente convidou aqui o advogado Tiago Sereno, ele é membro da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB. Vem pra cá, Tiago, vem pra gente conversar. Já posso chamar ele, né, Fernandinha? Já? Beleza. Então vem pra cá, Tiago, porque eu quero conversar contigo. Fica aqui do meu lado direito, melhor. Tá bom? Aquela câmera ali fica pra ti, a gente fica de frente pra aquela outra ali. Tiago, tudo bem? Tudo bem. Eu queria ter conversado contigo um pouquinho antes do programa entrar no ar, mas não deu tempo. Afinal de contas, como é que tá, e foi a pergunta que eu te fiz, não deu tempo da gente bater um papo, como é que tá essa questão das leis trabalhistas? Porque assim, houve uma mudança, não houve, depois teve uma medida provisória para poder dar uma satisfação em relação a alguns pontos que tinham desagradado, depois foi cancelada. Como é que tá essa questão, Tiago? Bom, primeiro um prazer estar aqui com você, Jazirel. Obrigado. Gosto muito desse programa, linguagem clara, próxima à população. Bom, vou tentar então explicar um pouco esse vai e vem. Esse vai e vem, justo. De medida provisória. Nós tivemos a reforma trabalhista agora em novembro e logo em seguida tivemos a medida provisória feita pelo presidente. É 808/17. Exatamente. Né? Alterou alguns dispositivos, trouxe algumas regras. O que acontece? Agora, semana passada, acabou a vigência. Então, nesse período de 120 dias, tivemos uma regra e agora voltou a regra da reforma trabalhista, anterior à medida provisória. Por isso que é esse vai e vem que você está falando. Tá, e aí, quais são os principais pontos para se ficar atento nessa relação trabalhista hoje? Está valendo tudo aquilo que foi na reforma, mas tem um ponto aqui específico, vamos lá, que me preocupa muito, a questão das grávidas. Como é que ficou essa questão? Porque tinha sido mudado também pela medida provisória, não era? Foi. É um ponto bem delicado a parte das grávidas. Por quê? Porque a discussão é com base no trabalho insalubre das grávidas. Elas podem trabalhar no ambiente insalubre, em quais níveis, máximo, médio. Teve uma alteração com a medida provisória, ela teria que trazer um atestado de forma voluntária com a medida. Com o fim da medida, voltou a regra da reforma, que o empregador ele pode colocar ela nessa atividade, apenas sairá se ela trazer um atestado que ela não pode trabalhar naquele serviço. Então, inverteu a regra, que antes ela deveria apresentar um atestado para trabalhar naquela atividade, agora o empregador que exige que ela apresente para deixar de trabalhar. É o contrário. Tiago, não fica ruim esse vai e vem, Traz muita segurança. Insegurança. Traz muita segurança. Porque assim, pro empregador, pro empregado, é ruim. Quando é que a gente vai chegar num ponto de dizer, não, ok, tá sacramentado isso aqui, é possível? Como é que tá isso? É porque, por conta das variações econômicas do país, a gente teve uma discussão muito vaga de legislação trabalhista. Foi muito rápido. Foi muito assodada, não foi? Foi um período de 7 meses para discutir essa mudança tão grande que nós tivemos no nosso país. Foi um período muito curto. Não tivemos participação de centrais sindicais, de centrais de empregadores, enfim. Houve uma discussão muito vaga. Então ficou essas lacunas, ficou alguns pontos que ficou obscuro, essa mudança que tivemos na medida provisória de um lado para o outro, a questão da medida provisória que a reforma trouxe a necessidade, a possibilidade de exclusividade no contrato de prestação de serviço, a medida provisória disse que era proibida, agora a medida provisória caiu, agora já pode ser exclusivo de novo, então esse vai e vem realmente traz dificuldade tanto para o trabalhador como também para o empregador. Qual é que é o melhor comportamento para ambas as partes? Eu falo assim, na hora que vai fechar um contrato de trabalho, especialmente aquele que foge às regras tradicionais, que tem ali acertos que fogem às regras tradicionais que a gente está acostumado há muitos anos, sim, qual que é o melhor comportamento para ambos? Porque, por exemplo, quando estava valendo a medida provisória, de repente o cara pode ter feito um acerto que a medida provisória cobria e agora já não cobre mais. Isso. Então, o que é o correto para ambos os lados? Procurar um contador de confiança para ver a questão de regras, procurar um advogado é o quê? Assessoria, porque se o empregador ele for buscar por meios pela internet, sozinho, ele pode procurar uma notícia antiga, que não está valendo mais. Aí aplica uma regra, aplica um contrato que aquela regra não está mais em vigência. Isso pode causar sérios danos para o empregador e para o trabalhador também. Então a assessoria do contador, do advogado é essencial. Para poder fazer a coisa certinha, para não cair numa armadilha. Porque você
É um tempo a mais que você gasta com assessoria, é um dinheiro a mais, mas você evita um risco trabalhista mais na frente. Pode ser maior o gasto pode ser bem maior no futuro. Agora, com relação à assinatura da carteira de trabalho durante o contrato de experiência. É um ponto que gera bastante dúvida. Durante até no máximo 90 dias do contrato de experiência, a assinatura da carteira é obrigatória? Sim. A assinatura da carteira é obrigatória. Constando lá o contrato de experiência. Todas as informações. O contrato de experiência atrás, carimbado. Um ponto importante que gera muita dúvida. E após a reforma, como ficou a carteira de trabalho? A fiscalização vai ser maior com a reforma. A multa foi majorada para médias e grandes empresas. Não existe mais exigibilidade da dupla visita, quer dizer, o fiscal chegou lá, viu que não tem carteira assinada, ele já pode aplicar multa direto. Não precisa voltar. Não precisa voltar, como para as outras multas. Então, há uma fiscalização maior. E para empregados domésticos? Aí a gente fala diretamente com a pessoa em casa que tem alguém. É a mesma coisa? Mesma regra. Não há essa diferença de 90 dias, contrato de experiência, sem carteira assinada, não. Mesma regra. Tem que assinar a carteira do empregado doméstico também. Também. Mas existem outras diferenças em relação ao empregado doméstico para o empregado numa empresa? Tem. O empregado doméstico, ele tem uma legislação própria. A primeira regra que nós temos na lei do empregado doméstico trata da diferenciação entre diarista e empregado doméstico. 3 dias com habitualidade já é empregado doméstico, não é mais diarista. Então há umas regras... É bom tomar cuidado com isso, porque tem gente que pega e contrata a pessoa para ir... vai 3 dias lá em casa fazer a limpeza no meu apartamento e tal. Aí quer contratar como diarista. Para a lei, aí já não é mais diarista. E é expresso na lei. O artigo é claro. Não é subjetivo, não é objetivo. Tá claro na lei. Não tem como ter uma interpretação, porque tinha muito isso. Antes da lei de empregado doméstico, tinha muito. Mas é o quê? 3 dias, 2 dias... O que é para habitualidade? Mas e a carga horária, agora Thiago? Não importa. Foi 3 dias, foi segunda-feira de manhã, na quarta-feira foi de tarde, trabalhou 2 horinhas, na sexta-feira. Como é que faz para majorar isso também? Existe o trabalho em tempo parcial. Sim. Que aí você tem uma jornada reduzida e você não precisa pagar o salário cheio, mas não deixa de ser contrato de trabalho. 3 dias já. Exato. Aí vai ser uma jornada de tempo reduzido. Que aí você vai recolher menos tributo, vai pagar menos salário, porque é um tempo menor. Mas é um contrato de trabalho. Tem que estar dentro da regra, tem que obedecer a regra. Imagina só você botar para trabalhar empregado doméstico 2 horas no dia. Ela vai ter que... pauleira para poder dar conta, dependendo. Para poder dar conta em 2 horas de trabalho. Vem cá, e no dia de hoje, pode trabalhar? Pode. A gente pode... A reforma trabalhista, ela possibilitou você fazer acordo. Hoje é feriado nacional. Sim. Então... é feriado no Brasil inteiro e não tem que ser negociado esse feriado, se você quiser trabalhar no dia de terça-feira. O que eu quero dizer? Se eu tiver uma empresa e eu quero trabalhar, que meus empregados trabalhem na segunda, eu desloco esse feriado, faço um acordo com o sindicato, desloco esse feriado de terça para segunda e terça-feira as pessoas trabalham. Esse acordo ele pode ser ali direto com o empregado ou tem que ter intervenção do sindicato? O acordo coletivo tem que ter a presença do sindicato dos empregados. Só coletivo, nesse caso só coletivo. É isso. Porque feriado nacional é direito, né? Qual é o único feriado assim que é proibido mesmo com acordo de trabalhar? Tem algum? Não. Não tem. Qualquer um pode... A reforma trabalhista colocou troca do feriado. Ela não restringiu se é municipal, se é estadual, se é nacional. Troca do feriado. Mas tem que ser com a presença do sindicato dos empregados. Mas a questão do sindicato, porque hoje não é mais obrigatória a contribuição. Não. Mesmo se eu não contribuir, eu estou dentro de uma categoria, o sindicato vai lá e fechou um acordo e tal, tá valendo para mim. O sindicato representa os empregados, sim. É isso, mesmo que eu tenha optado por não contribuir. Sim, representa. É isso. Sim. Agora, uma outra questão... Porque o que define é a atividade do sindicato. É a atividade do sindicato dos empregadores, a atividade que eles representam. Não é se contribui, se aquele empregado contribui ou não. Ele não pode deixar de representar o empregado porque ele não contribuiu aquele mês. É bem verdade que algumas regras da reforma, elas serviram para regulamentar algumas práticas que elas já existiam. Por exemplo, parcelamento de férias. Sim. Eu nunca gostei de tirar férias completamente, 30 dias. Eu não gosto. E aí, mas hoje eu posso fazer isso. Eu posso tirar, eu posso parcelar em até
quantos dias as minhas férias? Você pode parcelar pode fazer em 3 parcelas. Posso tirar 10 dias, 10 dias, 10 dias? Exato. Uma tem que ser de 14 dias para cima. 14, ok. Isso. Beleza. Então eu posso tirar uma de 14 e 2 de 8, por exemplo. Exato. E uma outra regra importante é que não pode ser 2 dias antes de feriado ou descanso semanal remunerado. Não pode ser antes de domingo ou feriado, 2 dias antes. O que eu quero dizer? Eu não posso tirar... minhas férias agora vai ser segunda-feira. Não, porque tem menos de 2 dias do feriado que foi terça. Tem que ser... Por quê? Para evitar aquele feriado de Semana Santa, que já tem Sexta-feira Santa ou de Carnaval, que tem segunda e terça. Você fala assim, vou te dar suas férias vai ser 5 dias e eu vou te dar na sexta-feira de Carnaval. É porque é sacanagem do trabalhador, tu já está incluindo uma coisa que era direito dele de ter férias, né? Aí para evitar isso, 2 dias, tem que ser no mínimo 2 dias antes do feriado. Muito bem. Para a gente encerrar, só a questão de incidência de encargos sobre gratificações, né? Comissões e tal, essas coisas assim. Certo. Eu acho que isso foi importante para o trabalhador e para o empregador. Por quê? Porque o empregador ele tinha muito receio de colocar uma gratificação, um prêmio para o trabalhador, porque eu vou colocar esse prêmio, mas daqui a pouco incide tributo, incide FGTS, desconto INSS, vem imposto de renda, vem um monte de coisa. E o trabalhador vê aquele dinheiro como prêmio, mas vai começar a descontar um monte de coisa, ele recebe bem menos. Então o que acontece? Hoje a reforma trabalhista trouxe de forma expressa. O que vai incidir esses encargos? Vai ser as gratificações legais, que é o que está previsto em lei, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, as comissões, que é quem trabalha com comissões, quem recebe comissões, e o salário que está na carteira, o salário básico. Ok, mas por exemplo, se eu tenho uma empresa e aí, esse mês foi legal pra caramba. Foi legal, eu vou dar um prêmio para eles. Pronto, eu vou escolher aqui um determinado valor para eu dar um incentivo para os meus. Isso não vai ser todo mês, pode não ser todo mês. Beleza, aí tá livre de encargos isso aí. Exato. Hoje foi um desempenho fora do comum. Isso. Aí sim, aí tá fora do desempenho. Então é legal, nesse caso é bom para todo mundo. Bom para o empregado, bom para o empregador. Eu acredito que sim, porque estimula você dar esse incentivo para quem trabalha, para quem desenvolve mais, para quem se destaca naquele mês. E aí isso, muitas vezes, até às vezes o empregado ele guardava esse recibozinho e lá na hora da rescisão ele usava isso lá e botava... pedia incorporação justamente. Misturava ali uma mágoa. Isso, aí inibia o empregador de dar essa... o cara até queria dar, tava de bom coração, e tal. Dá pra dar, porque a empresa foi bem, mas, o cara vai me sacanear mais na frente, eu não vou dar, não. Já vi muitos casos assim, muitos advogados até aconselhando, rapaz, cuidado de dar esse dinheiro, porque daqui a pouco, mais na frente, incorpora e tem encargos e tudo mais. Então foi algo que eu acho que vai facilitar a vida tanto do empregador como do empregado. Eu não sei se, só pra gente encerrar, Thiago, eu vejo que a reforma, ela tem muitos pontos, são bons, mas tem muitos pontos ruins também, especialmente levando em consideração as diferenças que nós temos num país de dimensões continentais como é o Brasil. Sim. E você não pode comparar, por exemplo, as relações trabalhistas que nós temos no Norte, no Nordeste, nas regiões mais afastadas, com as relações trabalhistas que nós temos em grandes centros como São Paulo, como Rio de Janeiro. Então, essa relação de poder do empregador, ela ainda é muito mais forte nessas regiões aqui, então o que deixa menos espaço para o empregador barganhar. E aí, nesse aspecto, eu acho que aqui é muito ruim para o empregador não, o empregado barganhar. Aqui eu acho muito ruim, então, pra gente alguns pontos em geral da reforma, porque deixa menos poder na mão do empregado. E é diferente de grandes centros onde, por questão de qualificação de mão de obra, questão até de ambiente de trabalho, o empregado, o trabalhador, ele tem um pouquinho mais de força de sentar para negociar. Aqui não, em face da necessidade do trabalho, do emprego, eu acho que pode ser ruim, pode diminuir a força do dinheiro para o trabalhador, de pagar essa questão de horas fracionadas e tal. Mas, assim, eu acho que tinha que existir, eu não sei se você concorda comigo, tem que existir, eu acho que até nós avançamos pouco na questão da reforma trabalhista, mas em geral, para a região Norte-Nordeste, eu achei ruim. Certo. O que a gente indica nessas situações? Porque onde tem direito, tem abuso de direito. Isso. O que a gente indica nessas situações? Que procure, se realmente a empresa estiver abusando do direito, procure os órgãos de fiscalização. Ministério do Trabalho, procure os órgãos de fiscalização, porque se está acontecendo isso com você, com o empregado, vai acontecer com os outros empregados também.
Então, o que a gente sempre indica é: a lei veio, flexibilizou algumas normas, trouxe poder de negociação, mas se houver abusos, se a empresa estiver explorando o trabalhador em atividades que são ilegais, ele pode procurar os órgãos de fiscalização, pode procurar o Ministério do Trabalho, pode procurar o Ministério Público do Trabalho, O sindicato para ajudar. o sindicato. Isso. Então, há meios para o trabalhador ir atrás de seus direitos. Tiago Sereno, membro da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB. Gostei demais do papo. Prazer demais. Foi massa, bicho. Obrigado. Já estou aqui à disposição para o próximo convite. E o programa também, tá bom? Valeu, meu irmão. Um abraço.